Eu sou a Beatriz e hoje meu grupo vai falar um pouco sobre rescisão contratual. A seguir, irei começar falando sobre a sua definição. Rescisão de contrato significa anulação ou cancelamento de contrato por algum motivo específico. A rescisão do contrato ocorre geralmente quando há uma lesão contratual, ou seja, quando há o descumprimento de alguma cláusula pelas partes envolvidas. Dependendo do contrato, é possível fazer a rescisão a qualquer momento. O importante é ter atenção às cláusulas, que apresentam as condições para a rescisão. Por exemplo, a rescisão de um contrato entre fornecedor e consumidor apenas exige a apresentação formal de um documento por escrito. Já na rescisão de contratos trabalhistas, é obrigatório que haja um aviso prévio de quem pretende rescindir, ou o empregado ou o empregador. O termo de rescisão de contrato de trabalho é um modelo de documento obrigatório para a empresa, onde consta todos os valores a receber garantidos por lei ao trabalhador, bem como os devidos descontos. Boa tarde, meu nome é Bruno e agora eu vou falar sobre os tipos de rescisão contratual. Tem o primeiro tipo, que é a dispensa sem justa causa, que acontece quando o empregador deseja desligar o empregado, da empresa sem que o funcionário tivesse desobedecido nenhuma regra ou lei, deixando o funcionário dispensado de aviso prévio e ele irá receber todos os tipos de bonificações que serão pendentes, como o 13º salário e os 40% da multa do FGTS. Depois tem a dispensa por justa causa. Nesse caso, a rescisão já é provocada em função de má conduta e de falta grave cometida pelo empregado, fazendo com que este perca o direito a boa parte dos benefícios que receberia sendo desligado da empresa nos outros casos, recebendo apenas as férias vencidas e o saldo do salário. Tem também o pedido de demissão, que por ocorrer quando a decisão do desligamento vem do empregado, faz com que este perca o direito ao aviso prévio, à multa sobre FGTS, seguro-desemprego e demais garantias de emprego. Por quarto, tem a rescisão indireta, que ocorre quando faltas graves são cometidas pelo empregador, incluindo assédio moral e a exigência de cumprimento de tarefas proibidas por lei ou contrato ou contrárias ao bom costumes, entre outros. Neste caso, ele recebe as mesmas bonificações que a dispensa por justa causa, no caso o empregado que foi demitido. E a rescisão por culpa recíproca, que ocorre quando infrações trabalhistas são cometidas pelo empregado e pelo empregador, havendo justa causa de ambas as partes. Tipo de dispensa que só pode ser declarada pela Justiça do Trabalho. Algumas verbas rescisórias acabam divididas pela metade nesse tipo de caso. Agora eu vou falar um pouco mais sobre quais são as regras e os procedimentos para a rescisão contratual. Quando o contrato de trabalho é rescindido, o empregador deve anotar na carteira de trabalho do empregado a data de término. Além disso, ele também é obrigado a comunicar a rescisão a alguns órgãos, como é o exemplo o CAGED, que é uma base de dados mantida pelo governo federal para fornecer estatísticas sobre a quantidade de demissões e admissões no país. Também será fornecido ao trabalhador um recibo ou termo de rescisão em que devem constar todas as verbas a que ele tem direito com o término de contrato. Devem ser especificados os valores referentes a cada verba específica, não podendo constar somente um valor geral. O pagamento dessas verbas pode ser realizado em dinheiro, depósito no banco ou cheque visado, conforme acordem as partes. Se o trabalhador for analfabeto, somente poderá ser feito em dinheiro ou depósito bancário. Todos esses procedimentos, ou seja, tanto a comunicação da rescisão aos órgãos governamentais, como o pagamento das verbas rescisórias com o respectivo termo de rescisão, devem ser efetuados no prazo de até 10 dias, contados a partir do término do contrato, independentemente de o trabalhador ter cumprido ou não o aviso prévio. Se o prazo não for respeitado, o trabalhador terá direito a receber uma multa equivalente ao valor do seu salário.